As 5 principais dúvidas que chegam à consulta de um fonoaudiólogo. Pessoal, o tema que eu vou falar hoje é bastante interessante, porque eu vou responder algumas das dúvidas mais frequentes que os pacientes costumam ter quando chegam no nosso consultório. As perguntas mais comuns respondidas pelos fonoaudiólogos são as seguintes: seu filho ou filha está atrasado em aprender a ler e escrever? Você tem dificuldades em matemática? Você conhece os termos dislexia, disgrafia e descalculia? Já lhe falaram sobre a deglutição atípica? Você sabia que o fonoaudiólogo pode intervir nesse tipo de caso? Então, vou sanar todas essas dúvidas. Para entender melhor tudo, começaremos definindo primeiro o que é um fonoaudiólogo e a sua importância para resolver os problemas de fala ou aprendizagem que o seu filho tem. O fonoaudiólogo é o profissional de saúde que se dedica à prevenção, detecção, promoção, educação, administração, avaliação, diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, prognóstico, orientação, assessoria, ensino e pesquisa nas áreas de comunicação humana e suas alterações. Os fonoaudiólogos abrangem um amplo campo de atuação. Seu trabalho abrange desde as idades mais precoces, com meses, e continuam na fase escolar e na vida adulta. A reabilitação fonoaudiológica ela é dividida em vários blocos ou áreas. A área da fala, que é responsável por trabalhar na produção de sons, articulação, gagueira e etc. A área da voz, que é a área que trabalha ou trata a fonia, disfonia, respiração, ressonância, fonação e etc. A área da linguagem. Nesse campo, inclui tanto a linguagem da compreensão quanto a da expressão. Aqui podemos ver patologias como dislalias, atraso de linguagem, dislexia, disgrafia, descalculia, autismo, distúrbios específicos de linguagem e etc. Da mesma forma, essas áreas incluem distúrbios de linguagem derivados de uma lesão cerebral, um derrame, um acidente vascular cerebral e etc., né? As chamadas afasias. A área de cognição. Isso inclui distúrbios associados à deficiência intelectual e processos degenerativos decorrentes do envelhecimento, como a demência. A área da audição. Essa área abrange dificuldades de linguagem, fala e voz, devido à perda auditiva de transmissão, perda auditiva neurosensorial ou mista. A área de motricidade orofacial. Esse campo, ele refere-se a alterações na sucção, deglutição e mastigação. Uma das patologias mais frequentes encontradas pelos fonoaudiólogos é a chamada deglutição atípica. E quais são as patologias atendidas pela fonoaudiologia infantil? A primeira é a dislexia. É a dificuldade em ler, sendo normal o resto do desenvolvimento e aprendizagem de outras áreas. Se caracteriza por problemas na aquisição da leitura, sem a necessidade de deficiências sensoriais, físicas, motoras ou educacionais que a justifiquem. O padrão de dificuldades fica evidente na imprecisão da leitura de algumas palavras, na velocidade de leitura, na fluência da leitura, na compreensão da leitura e na habilidade de ortografia pobre. A segunda é a disgrafia. Esse termo ele é pouco conhecido. Refere-se às dificuldades na aquisição de processos de escrita. O padrão de dificuldades que surgem são os seguintes: dificuldade de planejamento, clareza e organização da expressão escrita, má ortografia ou uma má escrita, dificuldade nos processos sintáticos e lexicais, alterações motoras, como uma pinça motora inadequada, por exemplo,
Embora a nível acadêmico, uma das principais características seja a dificuldade em adquirir as regras ortográficas, há também problemas com o uso da gramática e sinais de pontuação. É importante dizer que pode haver diferentes causas ou origens para as quais a disgrafia pode aparecer. Mas com uma intervenção correta e rápida, a maioria deles pode ser totalmente recuperada em maior ou menor grau, sem problema nenhum. Ao lidar com a disgrafia ou escrita infantil, os resultados positivos ou benéficos do tratamento são observados rapidamente. Tem também a discalculia. A discalculia é uma dificuldade na competência e processamento da matemática, como informações numéricas e aprendizagem de operações aritméticas e cálculo. Problemas no sentido de números, memorização de operações aritméticas, cálculo correto e fluido e raciocínio matemático adequado são evidentes. Para confirmar o diagnóstico de cada uma dessas patologias, é necessário um processo de avaliação interdisciplinar. No entanto, a maior carga de reabilitação é realizada pelo fonoaudiólogo. O programa de tratamento visa minimizar os problemas causados por comportamentos de linguagem desviantes. A intervenção do fonoaudiólogo consiste em várias fases. Então, a primeira é a avaliação inicial. Essa fase é muito importante e por isso deve ser realizado por vários especialistas, médico, equipe psicopedagógica, psicólogo, fonoaudiólogo e etc. O segundo é o desenvolvimento do programa de intervenção. Então, feito o diagnóstico ou suspeita clínica, serão definidos os objetivos do tratamento a curto e a longo prazo. Esses planos de tratamento serão regidos por uma metodologia específica. E é claro que eles têm que ser definidos por uma estrutura teórica válida, e confiável. Dependendo do caso, um ou mais especialistas podem intervir nesse processo. O terceiro é a aplicação do programa. O processo de intervenção propriamente dito é o período de tempo em que é realizada a intervenção fonoaudiológica em conjunto com outros especialistas. Nessa etapa serão realizadas avaliações periódicas e os objetivos são revistos e alterados dependendo da evolução do caso. Agora, todos os tratamentos têm o mesmo objetivo? A resposta é não. Assim como existem diferentes patologias, existem diferentes tipos de intervenção. Esta variável vai depender da idade da pessoa a ser tratada e da gravidade da patologia. Existem 3 tipos de intervenção: a preventiva, a corretiva e a otimizante. Vou dar um exemplo de cada um deles. Então, a primeira suposição. Temos em nosso consultório um menino de 7 anos com dificuldades de leitura e escrita, mas ele ainda não recebeu um diagnóstico claro. Simplesmente na escola eles têm uma suspeita clínica de que ele precisaria de um reforço para atingir o nível da turma. Em crianças pequenas, o diagnóstico de alfabetização é complicado e leva muito tempo para ser feito. No entanto, existem evidências clínicas. Não é necessário ter um diagnóstico para intervir. Um diagnóstico é uma confirmação da evidência observada. Nesse caso, a linha de intervenção fonoaudiológica seria preventiva, ou seja, o objetivo principal é atingir o nível ótimo de desenvolvimento adequado ao nível da idade, mas é preciso minimizar os possíveis riscos que podem advir desse atraso na aquisição dos padrões de alfabetização. A segunda suposição. Temos um menino de 11 anos na consulta que tem grafia ou escrita ruim, mas também apresenta dificuldades no planejamento escrito, problemas no aprendizado de regras ortográficas e sinais de pontuação.
assim como baixa fluência de leitura com erros recorrentes e frequentes. Nesses tipos de casos, um diagnóstico nos processos de leitura e escrita pode ser realizado em um curto espaço de tempo. Assim, a intervenção visa a resolução das dificuldades levantadas, ou seja, trata-se de uma terapia corretiva. Com o relatório enviado da escola, seria possível começar a intervir nas dificuldades que ele apresenta. Nesses tipos de caso, uma boa avaliação é essencial para uma boa e rápida intervenção. Vamos à terceira suposição. Temos um paciente, um adulto de 65 anos, que sofre um AVC e está paralisado do lado direito do corpo. Então, perda de linguagem expressiva e receptiva é observada após a lesão cerebral. Neste caso, a função do fonoaudiólogo é uma otimização das habilidades do paciente. A intervenção visa a recuperação, na medida do possível, das funções perdidas, a otimização de funções prejudicadas e a compreensão das funções não recuperadas. Esse tipo de trabalho costuma ser realizado principalmente em adultos com lesões cerebrais, demências e doenças como Parkinson e Alzheimer. Claro, existem muito mais patologias do que as mencionadas aqui, mas nesses 3 blocos diferenciei os 3 tipos de intervenção que um fonoaudiólogo, em conjunto com uma equipe interdisciplinar, irá realizar. Tudo o que eu disse anteriormente se referia principalmente às patologias na fase escolar. Agora, uma das terapias mais realizadas pelos fonoaudiólogos e a mais desconhecida é a reeducação da deglutição. Esse tipo de patologia é chamado de deglutição atípica. Isso pode ser encontrado ou pode ocorrer em crianças e adultos, embora seja mais comum em crianças. Esse termo se refere à deglutição anormal ou irregular. Esse tipo de deglutição está associado a movimentos compensatórios que irão desencadear uma atividade da língua inadequada. A deglutição atípica, ela pode ser causada por problemas respiratórios, devido a alterações anatômicas, devido a problemas na mastigação, alimentação, maus hábitos e etc. Procurar um especialista precocemente é fundamental e muito importante para evitar anomalias posteriores nos órgãos fonoarticulatórios. O tratamento eficaz dessa patologia é realizado em conjunto com um dentista, visto que em muitos dos casos é necessário o uso de aparelhos ortodônticos. O fonoaudiólogo é o profissional que vai se encarregar de realizar a terapia miofuncional, ou o que é mesmo de atingir a motricidade orofacial adequada. Para isso, o fonoaudiólogo implementará um método que consistirá em reeducar a respiração, a deglutição e a mastigação. O objetivo principal será estabelecer um padrão de deglutição adequado, equilibrar os músculos orofaciais e restaurar bons hábitos respiratórios e alimentares. Atualmente, esta patologia é detectada com maior frequência graças à formação e trabalho de professores, pediatras e otorrinos. Já falamos sobre a teoria, mas como saber se você engole bem? Esse problema ele deve ser resolvido por um profissional como dentista, médico ou fonoaudiólogo. No entanto, aqui estão algumas orientações para que você possa saber se seu filho ou você mesmo deve procurar um especialista. A deglutição que chamamos de atípica é uma deglutição errada, que consiste na pressão anterior da língua contra os dentes. A língua é posicionada sobre os dentes incisivos durante a deglutição. Aí ele exerce uma pressão sobre eles, o que pode causar defeitos dentários. Para conferir
Fique na frente do espelho, beba ou coma algo leve, como uma fruta. Se ao engolir qualquer alimento, a sua língua pressiona os dentes ou, ao contrário, sua língua fica para fora entre os dentes, então você é um deglutidor atípico e, portanto, será necessário que você se consulte com um fonoaudiólogo. A deglutição correta, em termos gerais, ocorre com a língua posicionada nas rugas palatinas, que são as rugas encontradas no palato, sem esfregar ou pressionar os dentes. Concluindo, podemos dizer que, em caso de qualquer tipo de dúvida que o paciente ou os pais da criança tenham, é importante resolvê-las o mais rápido possível, a fim de resolver o problema de forma rápida e eficaz. Se você tem qualquer tipo de suspeita de problema de linguagem, fala, escrita ou deglutição, é melhor procurar um fonoaudiólogo para que eles possam orientar da melhor maneira possível para tratar o problema ou a patologia. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha respondido a algumas de suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.